Fala pessoal, então essa é a aula sobre scatterplots, gráficos de dispersão, que é um gráfico muito interessante aí se bem utilizado, principalmente quando a gente está trabalhando com estudos científicos que tem pouco número de participantes, né, que a gente consegue mostrar todos os dados, a gente consegue ter uma noção de todos os dados, como eles estão organizados, e fica um gráfico muito mais informativo, que é uma forma de você descrever os seus resultados, né, não deixa de ser. Então, basicamente, o scatterplot ele vai mostrar aqui, ó, a gente vai, ele é um gráfico assim, tá? Esse é só um exemplo, ele pode estar disperso de várias formas diferentes. Mas o scatterplot ele tem essa questão de cada pontinho, cada bolinha ser um indivíduo, ser uma unidade do estudo, tá? E o scatterplot ele ordena essa galera, essas bolinhas. Então a gente tem uma noção de como que tá os dados individuais daquela pesquisa. E isso é muito bom se a gente tem um número pequeno de participantes no estudo, porque se a gente tem um número muito grande, ficam muitas bolinhas e aí não fica tão legal de ver. O que a gente chama de unidades amostrais, certo? Porque nós estamos trabalhando em amostras em estudos científicos. Então é muito interessante quando a gente abre um artigo, por exemplo, em atletas, ou um artigo em camundongos, células, que geralmente são artigos que utilizam um baixo número de participantes, e tem esses gráficos quando possível, porque a gente tem uma noção ali de qual foi o valor de cada indivíduo. E não necessariamente a gente precisa só ficar com um gráfico assim, a gente tem como botar uma média, tem como mostrar um desvio padrão também desse gráfico, tá? E o interessante dele é que, olha, ele permite a gente ver como as coisas elas estão mais ou menos distribuídas, como os dados estão arranjados ali, como que por exemplo, cada unidade amostral respondeu aquele tratamento que você deu, por exemplo, tá? Como que cada indivíduo responde, por exemplo, aquele protocolo de treinamento? Num gráfico assim, a gente consegue ver como que cada indivíduo responde, como que cada um está em relação a um desfecho que a gente está medindo, que aqui, por exemplo, é a densidade óptica. Mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser força muscular, poderia ser massa livre de gordura, poderia ser peso, enfim, tá? Poderia ser qualquer outra coisa. Lembrando que ele é um gráfico, né, que só tem o eixo Y, ele não tem o eixo X, tá? Então ele só tem essa questão da gente ver a dispersão dos dados. Quando a gente tem um tamanho amostral muito grande, por exemplo, a gente tem uma amostra de QI de uma determinada população. A gente vê que as coisas tendem a estar mais ou menos aqui concentradas no 100, 120, 80, e valores muito distantes disso tendem a ser mais raros. Mas ele começa a ficar pouco intuitivo, correto? Então, esse gráfico, o gráfico de dispersão, é muito legal quando a gente vê, de novo, em estudos que utilizam um pouco o número de participantes. Ao invés de você mostrar, por exemplo, um gráfico de barras, que eu vou mostrar aqui depois como é que é, vai ter uma seçãozinha aqui, uma partezinha aqui só, gráfico de barras, tá? Então é muito mais quando você tem um pequeno número quando você tem pouca coisa para mostrar, quando o artigo científico tem pouca coisa para mostrar. Pô, eu só usei, sei lá, 8 participantes, 10 participantes. Eu fiz uma pesquisa com atletas, não sei, tá? Com judocas, com ciclistas de elite. É legal a gente ter essas bolinhas aí aparecendo, porque a gente vê como que cada indivíduo responde. Isso é muito importante, tá? Muito, muito, muito importante mesmo. Então, sobre o scatterplot era isso. Existem vários outros exemplos de scatterplot mais refinados. Mas sobre o scatterplot era isso que eu gostaria de falar.